Nossa, mais uma aula. Vamos começar aí já. Tá gravando. Mais uma vez, desculpa aí o atraso, esse pequeno atraso que tive aí. Tive um pequeno contratempo aqui, uma reunião que não terminou no horário que eu imaginava. Mas vamos lá. Na aula de semana passada, nada. Na aula de segunda-feira, né, do início dessa semana, a gente falou um pouco sobre o conceito de contratos, né? Para a gente começar a desenvolver ali algumas ideias relacionadas com a disciplina do direito contratual. E para a gente continuar ainda numa toada um pouco mais teórica, mas sempre debatendo e pensando em aspectos práticos relacionados com a teoria, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos contratos, né? Então, a ideia da aula de hoje é discutir um pouco por que classificar contratos, para que classificar os contratos, como classificar os contratos e debater aspectos práticos, né, dessa técnica de classificação dos contratos, né? Para a gente fazer só um preâmbulo antes da gente começar a falar sobre classificação dos contratos, classificar é algo muito inerente ao direito civil. O direito civil, como um ramo do direito, talvez dos mais tradicionais, talvez o mais longevo dos ramos do direito civil, do direito como um todo, ele é um ramo do direito que é muito afeito a classificações. É muito comum, dentro do estudo do direito civil, a gente achar, em diversos momentos, atos de classificação, né? Então, a doutrina buscar classes para as categorias jurídicas, né? E, no final das contas, até na aula passada, a gente já começou de certa forma, classificar ou discutir alguns aspectos sobre a classificação dos contratos. Primeiro, quando a gente fala que o contrato é um negócio jurídico, né? Quando a gente está falando que o contrato é um negócio jurídico, a gente está introduzindo o contrato dentro de uma classe que tem um conceito, né? Que tem um conteúdo por detrás dessa classe. A gente tem, dentro do mundo jurídico, os atos jurídicos, que são divididos em algumas classes. Então, a gente tem os chamados atos jurídicos stricto sensu, que são aqueles atos que impactam na esfera jurídica das pessoas, mas que não têm nenhum ato humano, né? Não sei se vocês se lembram lá das aulas de direitos reais, a ideia da avulsão, da aluvião, né, da formação de ilhas, né, naquelas hipóteses nas quais um deslocamento de terra em um rio faz com que uma propriedade que está numa margem do rio perca propriedade, perca terras, em detrimento de outra propriedade que está do outro lado do rio, que vai acumulando terra, né? Isso é algo que não tem nenhum impacto humano, não tem nenhuma ação humana, mas que impacta a vida humana. E, portanto, é um ato jurídico, chamado ato jurídico, então, stricto sensu, né? E depois a gente começa a entrar em vários outros atos jurídicos lato sensu que têm a conduta humana como algo relevante. E aí a gente vai ter o ato-fato jurídico, que é aquele ato no qual a pessoa produz uma conduta, mas é uma conduta no qual na qual a vontade é absolutamente relevante, né? Vamos pensar também dos direitos reais,
a ideia da descoberta do tesouro, a ideia da ocupação, né? Quando eu vamos pensar na ocupação, né? Quando eu encontro uma res derelicta, né? Uma coisa que foi abandonada, quando eu encontro um bem que foi abandonado e me aproprio desse bem, eu ocupo esse bem e passo a ser dono desse bem. Faz diferença se eu quero ou não ser dono desse bem? Nenhuma. Tanto é que uma criança pode se tornar dona de uma boneca que é encontrada num parque, uma boneca abandonada ou um carrinho abandonado, né? Então, eu tenho os atos, fatos jurídicos e depois eu começo a entrar nas classes dos atos jurídicos que são que têm conduta humana e que têm vontade humana. E aí eu vou ter o chamado ato jurídico stricto sensu. Desculpa, pessoal, quando eu falei nos atos da natureza, na verdade são os fatos jurídicos stricto sensu, né? Fatos jurídicos stricto sensu são aqueles nos quais não tem atividade humana, por isso fato, e toda vez que eu falar em ato, eu tenho uma conduta humana. E aí eu tenho o ato jurídico stricto sensu, que é aquele ato que eu pratico, que eu declaro uma vontade, mas é uma vontade mínima, é uma vontade, digamos assim, condensada, porque é uma vontade que só vai entrar no momento de falar que eu quero fazer aquele ato. E a partir de então, todos os efeitos decorrentes desse ato, a lei que vai me dar os efeitos. Eu não tenho uma potência na minha declaração de vontade, tá? Vou falar um ato jurídico stricto sensu aqui que é um pouco que é um pouco polêmico, que tem alguns doutrinadores que não concordam com o que eu vou falar, mas a doutrina majoritária brasileira vai concordar, que é a ideia do casamento. O casamento ele é um ato jurídico stricto sensu. Por que ele não é um contrato? Porque quando eu caso, eu não posso casar sob condição, eu não posso casar sob termo, eu não posso falar assim, vou ficar 5 anos casado com a minha esposa, com meu marido. Eu não posso falar que eu só vou casar sob uma condição de que me pague 100 camelos, né? É uma ideia, então, de um ato que eu pratico com vontade, mas a vontade só entra na formação do ato. Depois, eu não tenho muito o que fazer, tá? Um outro exemplo, a emancipação, um outro exemplo, a adoção. Vamos ficar um exemplo bem que não tem discussão, a adoção, né? Quando eu quero adotar uma pessoa, eu não posso condicionar, eu quero adotar uma pessoa sob uma condição resolutiva, que se em qualquer momento ele não me amar, não demonstrar afeto, eu vou resolver a adoção. Não rola, né? Então, são esses atos que não comportam uma modulação de efeitos pela vontade. E, finalmente, eu chego no último tipo de fato jurídico, a última classe dos fatos jurídicos são os negócios jurídicos, que são aqueles negócios celebrados com conduta, com vontade, uma vontade potencializada, né? A chamada autorregulamentação da vontade. Por quê? Porque a vontade entra na formação do negócio jurídico, mas ela também entra na eficácia do negócio jurídico. Eu posso condicionar, eu posso colocar um termo, eu posso colocar um encargo, eu posso definir consequências, eu posso limitar, eu posso renunciar, né? Então, eu tenho uma série não, desculpa, né, de consequências que eu posso determinar por meio da vontade. E dentro da classe, né, da categoria dos negócios jurídicos, eu tenho o contrato como o principal exemplo de categoria inserida dentro da classe dos negócios jurídicos. Tem outros. O testamento é também um negócio jurídico, que não é um contrato, é o chamado negócio jurídico unilateral, né? E eu fiz essa introdução para quê, gente? Para começar a dar um certo cor para vocês, uma certa ideia para vocês de que
A classificação parece ser algo banal e algo até meio chato de se fazer. Muita gente acha muito chata aquelas aulas, e talvez muita gente ache a aula de hoje muito chata, porque é aquela aula que eu fico criando as classes. Tem a classe A, a classe B e a classe C. A classe A tem essas características, a classe B tem essas características, a classe C tem essas características, mas essa classificação é considerando um parâmetro Y. Se eu considerar um parâmetro Z, eu tenho só classe D e F. Então, parece ser algo banal e parece ser algo meio dado de barato, assim. Mas classificar, pessoal, é muito importante no direito, e principalmente quando a gente está falando de direito civil, é um ato absolutamente importante de se fazer, porque classificar me permite extrair conteúdo da categoria jurídica e, principalmente, entender qual é o regime jurídico aplicável àquela categoria jurídica. Então, toda vez que eu classifico um bem, eu classifico um ato jurídico, eu classifico um negócio, basicamente, o que eu estou falando? Eu tô dando conteúdo, eu estou dando conceito, eu estou extraindo conceito por detrás desse bem, desse contrato, desse negócio jurídico, porque eu estou definindo qual é a norma aplicável aquela coisa que eu classifiquei, né? Eu classifico para quê? Para unir um monte de coisa que tem características semelhantes numa mesma cesta, né? A ideia de separar maçãs verdes de maçãs vermelhas, ou de separar maçãs de laranjas. Quando eu faço esse tipo de atividade, basicamente o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou buscando várias coisas que podem ser diferentes, mas que têm uma mesma característica. Mas no direito é mais que isso. Além disso, o que eu estou fazendo é determinando um conteúdo para esse conjunto de coisas. E, em última análise, dando regime jurídico para esse tipo de coisa, né? Então, voltando aqui na nossa classificação dos fatos jurídicos. Por que é importante diferenciar um ato-fato jurídico, por exemplo, a ocupação, de um negócio jurídico? Quando eu falo que algo é um ato-fato jurídico, por exemplo, uma ocupação, eu não preciso me preocupar com o regime das invalidades do ponto de vista da capacidade da pessoa. Se a vontade é algo irrelevante para esse conjunto de atos que vão ser praticados, vocês conseguem enxergar que a partir do momento que a vontade ela é irrelevante, tanto faz se a pessoa tem 5 anos, ou tem 20 anos, ou tem 100 anos, se a pessoa tem Alzheimer, se a pessoa não consegue exprimir sua vontade, porque a vontade é irrelevante. Então, toda a discussão que eu tenho sobre capacidade não vai entrar aqui em jogo. O regime jurídico, então, dos atos, fatos jurídicos, ele não comporta uma discussão sobre invalidade dos atos em razão da capacidade da pessoa. Por quê? Porque só a conduta que importa. E aí, olha que interessante, pessoal. Se uma criança acha uma carteira na rua, pega essa carteira e devolve para a pessoa que era dona da carteira, isso tem um termo técnico no direito, chama descoberta do tesouro. E toda vez que eu descubro um tesouro e entrego esse tesouro para o titular, eu tenho direito a uma recompensa. E aí, muitas vezes, o que a pessoa que recebeu vai falar? Não, mas era um menor de idade, era um incapaz.
Então, portanto, eu não tenho obrigação para com ele de pagar a recompensa porque ele era incapaz. Não, amigão, nós estamos num conjunto de atos que são classificados como ato-fato jurídico, nos quais a vontade é irrelevante. E, portanto, eu não vou ter discussões sobre validade do negócio, do ato, sob o ponto de vista de capacidade, porque capacidade é uma medida de possibilidade de expressão de vontade. É uma escolha do legislador, absolutamente aleatória, eu ousaria dizer, né? Porque é pouco é pouco científica a diferença entre uma pessoa de 15 anos e 11 meses e uma pessoa de 16 anos, e uma ser absolutamente incapaz e a outra ser totalmente incapaz, né? Do ponto de vista científico, é muito difícil de cravar a diferença absoluta entre essas duas pessoas, mas é uma escolha do legislador. O legislador optou por definir esse parâmetro de capacidade, e uma pessoa que tem 15 anos, 11 meses e 29 dias, ela é incapaz, e no dia seguinte, quando ela completar, né, os seus 16 anos, ela passa a ser, por exemplo, relativamente incapaz. Diga, Ana, fica super à vontade. Boa noite. Boa noite. Você já teve algum caso prático, inclusive no judiciário, que você teve que discutir, usou esse argumento para sustentar que aquele ato era válido e, portanto, tinha uma obrigação por trás disso? Vou te falar muito sinceramente que não, tá, Ana? Nunca me deparei com casos de descoberta de tesouro, não. Mas a jurisprudência, se você pesquisar a jurisprudência, você vai ver que tem algumas discussões, principalmente sobre uso capião. Pensando numa pessoa que começou o ato de uso capir, por exemplo, com 16 anos ou com 15 anos, né? E permaneceu durante muito tempo. Argumenta-se, né? Mas nos primeiros 3 anos ela era incapaz e, portanto, ela não poderia praticar esse ato. E até vão além, né? E fazem uma analogia, né? Aquela analogia clássica de que a uso capião é a prescrição aquisitiva, né? E que, como não corre prescrição contra incapazes, não poderia correr, né, o tempo de uso capião. Não, o uso capião é um exemplo claríssimo de ato-fato jurídico. A vontade ela é absolutamente irrelevante, né? Eu tenho o animus domini, né? Eu tenho a vontade, a ânsia de ser dono, mas do ponto de vista de declaração de vontade, não é algo essencial e, portanto, existem discussões interessantes, né, no âmbito da jurisprudência sobre esse assunto. Falar muito sinceramente que ocupação, principalmente, né, descoberta de tesouro, especificação, né, que é aquela ideia de eu pegar um objeto que é eminentemente fungível, por exemplo, uma folha de papel, e desenhar, né? Vocês têm dúvida que se uma criança de 10 anos de idade pegar uma tela de pintura e fizer uma pintura muito bonita, em razão do seu dó, né, do seu um dom praticamente, ele é titular daquela obra de arte, né? Ele especificou aquela tela, né? Então tem essas ideias, tá? E é importante ter esse conceito exatamente para isso, para na hora da discussão técnica saber caracterizar bem. Não, nós estamos falando aqui de um ato-fato jurídico e, portanto, eu não vou ficar discutindo vontade. Eu vou discutir outros elementos. Vamos discutir a ilicitude do objeto? É uma especificação, um achado do tesouro de droga, de 50 quilos de cocaína. Posso pedir o resgate? Posso pedir entrego para o dono? Posso pedir, né,
a, entre aspas, indenização, né, esse preço de resgate, que é 5% do valor da coisa, aí eu vou discutir outro ambiente, que é da licitude ou da ilicitude do objeto. Mas, do ponto de vista de vontade, eu não vou discutir se a pessoa tem 5, tem 15, tem 20 anos, se a pessoa está interditada, tem Alzheimer, é um ébrio eventual. Não vou, tá? Em contrapartida, toda vez que eu estou falando de um negócio jurídico, olha a potência que a vontade tem no negócio jurídico. Ela não só constitui o negócio jurídico, como ela tem poder, inclusive, para modular os efeitos do negócio jurídico. Portanto, a vontade no negócio jurídico assume o suprassumo, né, da relevância. E aí é o contrário. Né? Um contrato celebrado com um menino de 15 anos é um contrato nulo, porque ele era absolutamente incapaz. E não tem muita discussão, é nulo. Pode até, do ponto de vista absolutamente prático, produzir efeitos, mas que é nulo, né? Isso tudo para dar essa dimensão para vocês de que classificar é muito importante, né? E aí, pessoal, muitos professores brincam que a gente tem dois tipos de classificação, basicamente, no direito: as úteis e as inúteis. Sempre que uma classificação for colocada para dar conteúdo para a categoria jurídica e determinar regime jurídico, ela é útil e, portanto, ela é importante de ser feita. Por outro lado, toda vez que a gente tiver uma classificação que é feita por mero deleite, simplesmente para agrupar categorias num mesmo balaio, né, numa mesma cesta, sem dar essa efetiva diferenciação de regime jurídico, não tem muito sentido eu ficar perdendo tempo com isso, tá? Quer ver uma classificação que a doutrina adora colocar dentro dos fatos jurídicos, que são esses atos da natureza, né? Não é ato, né? Fato da natureza, que impactam a vida humana, que, né, em última análise, do ponto de vista técnico, criam, modificam ou extinguem direitos e deveres, inferem na esfera jurídica, mesmo sem que um humano tenha, não uma pessoa, seja humana, seja uma pessoa coletiva, tenha praticado um ato, a doutrina, durante muito tempo, dividia entre fatos naturais e fatos extraordinários. O nascimento é um fato natural. Portanto, o nascimento é um fato jurídico estricto sensu natural. E a aluvião é um fato, ou a avulsão, mais especificamente, que é quando arranca a terra, né, é um fato extraordinário. Mas o problema é que classificar entre fato extraordinário e fato natural não traz nenhuma consequência jurídica. Ambos continuam sendo fatos sem atuação humana. Então, não muda muito para o direito eu classificar algo como fato natural ou como fato extraordinário sob essa perspectiva, tá, gente? Então, portanto, a gente tem que ter um certo cuidado. Às vezes, a gente vê algumas classificações que a gente olha e fala, não, mas para que serve essa classificação? Mas, no final das contas, se a classificação unir categorias sob uma mesma característica, der conceito, der conteúdo para essas categorias e, principalmente, definir um certo regime jurídico a ser aplicado nessas categorias, ela se torna uma classificação super importante. E quando a gente pensa nos contratos, e aí, depois dessa breve digressão inicial, eu começo aqui a
a gente começa aqui a discutir um pouco a classificação dos contratos. Tem várias classificações de contratos que são super importantes porque exatamente dão esse que preenchem esses requisitos que eu falei, né? Então, eu tenho uma classificação, por exemplo, que vai definir qual o regime aplicável. Estou falando de um contrato sujeito ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor ou a uma lei esparsa, a legislação extravagante, né? Estou falando de um contrato que está submetido a normas cogentes ou estou falando de um contrato que é predominantemente informado por meras normas supletivas, por meras normas dispositivas, né? Estou falando de um contrato que deve ser interpretado em benefício de uma das partes ou um contrato que deve ser interpretado buscando né, a intenção de ambas as partes, né, ou a satisfação de ambas as partes, né? Então, eu tenho vários tipos de contrato, vários tipos de classificação que são absolutamente úteis e que vão me ajudar a definir uma série de problemas que lá na frente eu vou resolver. Por exemplo, quando eu penso na designação do contrato, eu posso ter contratos típicos, contratos atípicos e contratos mistos. Essa classificação é uma classificação útil? Absolutamente útil, porque toda vez que eu estou falando de um contrato típico, eu estou falando de um contrato que vai me trazer uma série de normas supletivas que, se eu não estabelecer uma regra no contrato, elas vão ser chamadas a solucionar o problema. Vamos pensar, então, num contrato atípico dos mais interessantes. O contrato típico por excelência, a compra e venda, né? Celebrei um contrato de compra e venda e esqueci de definir como eu vou celebrar, como que eu vou pagar o preço. Tem problema? Não. Porque eu vou abrir o Código Civil e, a partir do regime típico do Código Civil, eu vou estabelecer quem tem que pagar, né? Quem tem que pagar, como tem que pagar, o quando tem que pagar. Esqueci de colocar o que acontece se a coisa estiver defeituosa. Tem problema? Não, eu não preciso estabelecer um regime muito detalhado sobre o que acontece quando a coisa está defeituosa. Por quê? Porque eu tenho regras. Um outro exemplo de contrato típico, o contrato de locação. Outro contrato típico por excelência, né? Um dos mais tradicionais, um dos mais antigos contratos, né, que existem no mundo. Tem problema se eu esquecer de botar o que acontece se o locatário não pagar o aluguel? Estou desguardado? Estou com problema? Não. Porque se eu estou falando, por exemplo, de um imóvel residencial, eu tenho uma regra lá na lei do inquilinato, lá na lei 8.245, que vai me estabelecer o que acontece quando há o inadimplemento, né? A ideia da resolução típica do contrato de locação, que é o despejo. Então, classificar um contrato como típico é muito importante, é muito interessante,
porque me dá essa dimensão de que muitas vezes, quando eu estou falando de um contrato típico, eu não preciso me preocupar em estabelecer todas as regras possíveis e imaginárias, porque várias delas vão estar no regime típico do contrato. Quer ver um outro exemplo? Contrato de empreitada, né? Preciso estabelecer no contrato de empreitada de obra grande, de uma obra significativa, por exemplo, de um prédio. O que acontece e por quanto tempo o construtor, o empreiteiro, né, é responsável por reparar a obra? Não, está lá. Salvo engano, artigo 618 do Código Civil estabelece a regra da chamada garantia pela solidez da obra, né? Então, eu tenho uma série de consequências super interessantes quando eu penso no chamado contrato típico. Em oposição ao chamado contrato atípico, ou mesmo contrato misto, no qual eu vou ter que ter muito mais cuidado em estabelecer as regras do que acontece. Por quê? Porque muitas vezes eu posso não ter uma regra específica. Eu posso não ter uma regra supletiva absolutamente pensada para ele. E aí eu vou ter um ônus argumentativo muito maior para buscar, por analogia, né? Ah, eu estou falando do contrato, vamos pensar num contrato misto, o chamado build to suit, né? É o contrato de locação em razão de uma obra anterior que eu fiz para a locação, né? É muito comum, por exemplo, em caso de supermercado, né? Um supermercado está buscando um terreno, acha um terreno muito interessante, bate lá no dono do terreno e fala: dono do terreno, você quer me alugar esse terreno? Todo terreno fala: sim. Ah, mas assim, meu modelo de negócio, se você quiser me alugar, você tem que construir o galpão exatamente do jeito que eu quero, com as características que eu quero e tudo mais. E aí o cara fala: beleza, mas o que eu ganho com isso? Eu ganho porque eu vou, né, no final das contas, gastar uma grana boa aqui, fazer investimentos significativos para, para que eu disponibilize esse imóvel para o locador, né, para o locatário, desculpa, né? O que eu ganho? Eu ganho muitas vezes, por exemplo, a possibilidade de estabelecer uma multa mais significativa, uma multa que não vai ser aquela multa clássica, multa por desistência do contrato, né? Que não vai ser aquela multa clássica de 3 aluguéis, ainda reduzidos proporcionalmente, né? Quem trabalha no mercado imobiliário ou quem já alugou imóvel já deve ter visto essa multa, essa cláusula penal, né? Outra questão, eu vou ter um benefício aqui de você não poder ajuizar uma ação renovatória ou uma ação revisional de aluguel. Então, faz muita diferença eu, ao olhar para o contrato, definir se o contrato é um contrato típico ou um contrato atípico. Outro dia, até aqui no escritório, a gente foi procurado por uma empresa tradicional que tem um modelo de negócio baseado em incentivos para os produtores rurais. Então, ela busca pequenos produtores rurais e incentiva que esses produtores rurais plantem eucalipto, fornecendo a muda, fornecendo o adubo. Então, eu forneço todo o insumo para você plantar o eucalipto e depois você colhe o eucalipto e me paga, né? E exatamente o que essa empresa queria saber esse contrato é um contrato típico ou um contrato atípico? Por que eles queriam saber isso, gente? Porque eles têm lá uma série de regras que, se eles caírem num contrato atípico, num tipo de contrato específico, que chama contrato de integração vertical,
que é um modelo de negócio do agronegócio, eles têm uma série de regras de ordem pública que eles precisam cumprir que inviabiliza o negócio. Então, vira e mexe, a gente vai ser procurado pelos nossos clientes com essas dúvidas. Esse contrato aqui é um contrato típico ou atípico? Por que eles querem saber isso? Para saber regime jurídico, né? Quando eu penso nos efeitos, então, eu tenho uma série de tipos de classificação que também vão ter super relevância prática, né? Primeiro deles, saber se um contrato é unilateral, bilateral ou plurilateral. Tem uma consequência aqui prática incrível, por exemplo, quando eu penso no cumprimento das obrigações, né? Se eu estou falando de um contrato bilateral, eu estou falando de um contrato que comporta a chamada exceção do contrato não cumprido. Aquela ideia de que quando eu tenho prestação e contraprestação, né, contemporânea, eu posso recusar a prestar a minha obrigação enquanto o outro não prestar a dele. Isso só cabe nos contratos bilaterais. Os contratos unilaterais não cabe. É um regime, então, que eu vou trazer e que vai fazer uma diferença danada. Contratos gratuitos e contratos onerosos. Qual é a relevância de eu classificar um contrato como gratuito? Por exemplo, uma doação, né? Por que a doação é um contrato gratuito? Por que é importante caracterizar a doação como um contrato gratuito? Porque toda vez que eu estou falando um ato gratuito, eu estou falando um ato, por exemplo, que comporta reversão. Já que é gratuito, a outra parte não pagou nem um centavo para receber isso, eu posso, por exemplo, estabelecer hipóteses nas quais, se ele fizer algo, e isso está até na lei, né? Fizer algo, por exemplo, uma tentativa de homicídio contra a minha pessoa, eu posso desfazer essa doação, né? Chamada revogação da doação por ingratidão, né? Ou então eu posso estabelecer que se ele morrer antes de mim, isso volta para mim, a chamada cláusula de reversão. Isso só faz sentido nos contratos gratuitos. Contrato oneroso não faz sentido. Por quê? Porque contrato oneroso envolve uma troca de, de valores que não vai comportar, muitas vezes, uma mera revogação, um mero desfazimento. O desfazimento, muitas vezes, vai ser acompanhado de uma devolução de valor da outra parte, né? Então, é super relevante eu pensar nesse tipo de coisa. Avançando um pouquinho, as classificações sobre as formas, né? Estou falando de um contrato que é solene ou um contrato que é não solene, né? Não, estou falando de um contrato que é solene, que precisa de um ato complexo para ser prestado. Por exemplo, a compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, né? Estou falando de um contrato que é meramente consensual, ou seja, que só em razão da declaração de vontade das partes ele já se encontra formado, que é a regra do direito brasileiro, né? Em regra, no Brasil, basta eu declarar minha vontade e eu já formei o contrato já está formado. Só que eu vou ter alguns contratos que são chamados de contratos reais, que não basta eu falar que eu quero fazer, que além de eu falar que eu quero celebrar esse contrato, eu preciso entregar a coisa. Enquanto eu não entregar a coisa, eu não formalizei o contrato, tá? Eu não consegui, no final das contas, perfectibilizar esse contrato, porque é um contrato que essencialmente necessita de tradição. Muitos autores entendem, por exemplo, que o depósito é um contrato real.
Não basta eu só falar assim, estou depositando, celebrar, né? Assinar ali o contrato de depósito. Enquanto eu não entregar esse mouse para o Luiz, que é o primeiro que está aqui na minha, é, no meu quadradinho, e falar, Luiz, assinamos o contrato de depósito, está aqui o bem, não está formado. Existe uma discussão, tá, gente? Não estou falando aqui que é ou que não é, não. Mas eu tenho alguns atos ou negócios jurídicos, por exemplo, que são super reais e não tem discussão. Quando a gente pensa, por exemplo, na formação, né, no estabelecimento de um contrato de arras ou sinal, muito comum no mercado imobiliário, quando eu faço uma promessa de compra e venda imobiliária, né, eu falar o seguinte, eu vou te pagar, o imóvel vale R$ 1 milhão, eu vou te pagar em 10 vezes de R$ 100 mil, sendo que a primeira parcela eu vou te dar a título de sinal. Quando eu falo isso, eu estou dando todo um regime jurídico para essa parcela, que está lá regulamentada no Código Civil, nos artigos 417 a 420 do Código Civil. Por exemplo, nesse caso, se a parte que deu o sinal não cumprir com o contrato, ela perde o sinal. Está lá no artigo 418 do Código Civil. Só que não vale apenas, né? O sinal ele não é constituído meramente com a assinatura do contrato. Ele não é um contrato consensual, ele não é um negócio jurídico consensual. Ele é um negócio jurídico real, que necessita da tradição do bem. Então, enquanto eu não der esses R$ 100 mil, não se constituiu ainda o sinal, tá? Tem outros contratos, outras classificações interessantes. A classificação quanto agente, né? O contrato é impessoal ou é um contrato personalíssimo? Por que isso faz relevância? Por que isso tem relevância? Porque, por exemplo, contratos impessoais, eles podem ser sucedidos, né? Um contrato, por exemplo, de locação é um contrato essencialmente impessoal. Eu não celebrei o contrato, e normalmente, né, eu não celebro o contrato por conta da outra pessoa. Eu celebro um contrato porque eu tenho um imóvel que ninguém está usando, eu quero locar e o meu inquilino quer morar nesse imóvel, ou quer usar esse imóvel para a sua atividade empresarial, né, para o seu comércio, né? Então, se o locador morrer, não tem efeito prático imediato nenhum, né? Não se encerra o contrato pela mera morte do, 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 do dono do imóvel, né, do locador. Por outro lado, eu vou ter alguns contratos que são caracterizados como contratos personalíssimos, que não vai caber a, a sucessão. Exemplo clássico: fiança. Fiança é um contrato essencialmente personalíssimo. A pessoa presta fiança em favor da outra. Por quê? Porque tem uma relação, muitas vezes, de pessoalidade, né? Eu estou prestando a fiança em favor desse devedor X, desse afiançado X, né? Então, se eu morrer, a fiança se extingue. A principal característica dos contratos personalíssimos é que ele não comporta uma sucessão. Em caso de falecimento do titular, né, da relação contratual, eu vou lá e encerro essa relação contratual por conta da morte. Tá? Temos a classificação em relação ao objeto, né? O contrato pode ser um contrato definitivo, um contrato no qual eu estabeleço um objeto de prestar, de dar ou de fazer, mas eu tenho a possibilidade do chamado contrato preliminar. E no contrato preliminar, qual que é o objeto do contrato? É a celebração de um próximo contrato.
são os contratos nos quais eu estabeleço como objeto uma obrigação de celebrar um próximo contrato. E olha como é relevante discutir isso, por exemplo, no âmbito de compra e venda de empresas, chamados M&As, que é muito comum a gente ter os chamados contratos de formação sucessiva. Eu não simplesmente chego, bato na porta do Ives e falo: Ives, me vende sua empresa e vamos celebrar agora um contrato de compra e venda societária. Não, não. Na prática, o mercado não trabalha assim. Primeiro eu vou mandar uma proposta para o Ives. Aí, se o Ives aceitar, eu vou celebrar um memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento é, no final das contas, o chamado contrato preliminar. Nesse memorando de entendimentos, eu vou estabelecer uma série de atos, de condições, para falar o seguinte: se tudo que eu estou prevendo aqui der certo, se confirmar, eu me comprometo a, lá na frente, né, em 120 dias, em 180 dias, celebrar um contrato de compra e venda das cotas que o Ives tem na sociedade. O objeto do contrato não é a compra e venda em si, o objeto é celebrar um outro contrato, né? Isso é muito comum na área de M&A, que vocês vão ter aula, e é muito comum na área imobiliária. Raramente, no mercado imobiliário de compra e venda de imóvel, eu celebro de cara uma escritura pública de compra e venda, né? Não sei. Aqui, se alguém já viu celebrar direto um contrato de compra e venda por meio de escritura. Eu nunca vi. Eu sempre vejo as pessoas celebrando primeiro uma promessa de compra e venda. E olha que interessante, gente, é uma promessa. Qual que é o objeto da promessa de compra e venda? Não é a compra e a venda. É a obrigação de celebrar, observado os parâmetros contratuais, a escritura pública, ou, mais especificamente, o contrato de compra e venda. Esse é o objeto do contrato. O objeto do contrato não é a compra e venda em si. Né? Super comum. E aí tem um regime todo diferente, né, pessoal? Se tiver o inadimplemento da obrigação de celebrar um contrato, eu não vou ajuizar uma ação de cumprimento forçado, por exemplo, exigindo que ele me entregue o imóvel. Por quê? Porque eu não comprei imóvel. Eu não vou exigir que ele transfira as cotas ou as ações da sociedade que ele era titular. Eu não comprei ainda cotas ou ações. O que eu vou pedir, muitas vezes? Que o juiz determine que ele vá ao cartório celebrar a escritura pública de compra e venda. Ou que o juiz, em última análise, suprima ou supra a vontade dele e o próprio juiz, entre aspas, assine o contrato em nome dele. Tá? Diga lá, Ana. Professor, eu aprendi ou eu fiz a vida inteira errada, então, a questão do contrato de compra e venda de imóvel, porque o que eu vejo aí as pessoas fazerem, e o costume, é que a promessa de compra e venda, ela é feita quando o pagamento ele é parcelado, por exemplo, e quando é à vista, ou seja, você dá um sinal ali para segurar aquele bem, e depois, um dia antes de você efetivar a escritura, você efetua o pagamento do restante à vista. Aí, quando é esse caso, aí faz o contrato de compra e venda. E quando é parcelado, aí seria promessa de compra e venda. Então, eu fiz errado a vida inteira. Toda vez que você celebrar um contrato particular de compra e venda, você está falando, na verdade, uma promessa, tá, Ana? Seja de pagamento parcelado, seja de pagamento à vista. Contrato particular de compra e venda de imóvel, ele não existe. Na verdade, ele é inválido. Por força do artigo 104, inciso 2, combinado com 108. Eu só posso celebrar negócios envolvendo a transferência, alienação, oneração de bens imóveis
cujo valor seja acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Então, você não está fazendo errado, não, tá? É só porque talvez na sua cabeça, não faz muito sentido que um ato que vai ser praticado no dia seguinte seja uma coisa totalmente igual a algo que vai ser daqui para frente. Mas a consequência prática seria a mesma, tá? Achei ótimo esse seu exemplo. Vamos lá. A gente celebra um contrato de compra e venda, estabelecendo 10 parcelas pelo preço e determinando que, ao final do pagamento dessas 10 parcelas, a gente vai celebrar a escritura pública de compra e venda. Encerrou o prazo, o comprador pagou as 10 parcelas e, no dia combinado para ir lá no cartório, o vendedor não compareceu. Tá? Qual que é o remédio principal? Assim, qual que seria o remédio mais adequado para solucionar esse problema? Pode falar a Ana, pode falar quem quiser. O que vocês acham? Assim, o que vocês fariam nesse caso? Uma ação de adjudicação? Não precisa muito nomear a ação, não. Vamos pensar mais do ponto de vista de direito material. Né? O que eu faria? Um cumprimento forçado da obrigação de celebrar o contrato. Né? O que eu buscaria é que o vendedor me venda o bem e não que ele me entregue o imóvel. Por quê? Porque eu não comprei imóvel. Eu acordei com ele que nós vamos celebrar lá na frente um contrato. E no dia que a gente ia celebrar esse contrato, ele não estava lá. Então, adjudicar é mais ou menos isso, tá? Mas, tecnicamente, o que eu estou pedindo é o cumprimento de uma obrigação de fazer e não de dar. Vejam que faz toda a diferença. Outra hipótese. Celebrei hoje um contrato de R$ 1 milhão, estabelecendo que amanhã a gente vai no cartório, você vai me pagar esses R$ 1 milhão e eu vou, e a gente vai outorgar uma escritura pública. Chegou amanhã, eu paguei e você não assinou a escritura pública. Qual que é o remédio? Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Ambos são promessas de compra e venda. Então, sempre, a não ser que você faça uma compra e venda direto por escritura, o que não acontece, né? Mas sempre que você faça um contrato entre as partes, antes de ir ao cartório para compra e venda de imóveis, sempre vai ser uma promessa. Não, não sempre, tá? Porque você pode tecnicamente errar e falar que você está fazendo uma compra e venda e esse contrato vai ser inválido. Esse contrato vai ser nulo, porque Entendi. ele não observa a forma devida, tá? Mas ele vai ser Entendi. inválido em qual sentido? No sentido de que ele não é instrumento rígido o suficiente para eu ir lá no cartório de imóveis, aí o de imóveis, e transferir a propriedade. Entendi. Mas eu falo assim no sentido de nomear um contrato. Eu não faço um contrato de compra e venda. Quando eu tenho intenção de vender um imóvel, eu sempre faço uma promessa. Sempre assim, não é assim, vamos falar muito sinceramente, né, gente? É do mercado. Não tem problema nenhum você chegar no dia seguinte e já fazer direto a compra e venda. Mas por que que se faz isso, tá? Do ponto de vista mercadológico, pessoal? Porque compra e venda de imóvel é sempre um ato complexo, né? Eu posso ter gostado do bem, às vezes eu quero comprar esse imóvel, mas eu quero visitar, tem algum problema de PTU, alguma parte tem algum problema fiscal, está irregular, né? A pessoa comprou, mas comprou há 30 anos atrás e nunca registrou, só tem a escritura. Então, o hábito do dia a dia do mercado imobiliário criou esse hábito de fazer primeiro uma promessa de compra e venda para depois celebrar uma escritura, mas não é algo que seja obrigatório, que seja necessário, é algo que faz parte da prática contratual, tá? E super relevante. Por quê? Porque na outra hipótese, gente, vamos lá. Celebrei uma escritura pública de compra e venda.
e paguei o preço integral do contrato. E a outra parte está me impedindo de entrar no imóvel. O que eu posso fazer? Tomar medidas possessórias e petitórias, né? Porque a partir de então eu sou dono desse imóvel, eu comprei esse imóvel. Agora eu posso exigir que ele me entregue o imóvel e não meramente que ele celebre o contrato, porque o imóvel agora é meu, né? Então eu posso, nesse caso, eu vou exigir não o cumprimento de obrigação de fazer, mas eu vou exigir que ele me entregue o imóvel, né? Muitas vezes por meio de uma reintegração de posse. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Boa, excelente. Outra classificação super importante, pessoal, quanto ao modo do contrato. Eu estou falando de um contrato principal ou eu estou falando de um contrato acessório, né? Ou de um contrato derivado, um contrato que foi celebrado só por conta de um outro contrato. Aqui também é super relevante discutir a classificação em relação a contrato, principalmente principal e acessório, por quê? Porque, por exemplo, em relação ao contrato acessório, vai incidir o chamado princípio da gravitação jurídica, que é a famosíssima frase que todos vocês já certamente já ouviram: o acessório segue a sorte do principal. Então, se o contrato de locação que tem como garantia uma fiança for decretada nula, o que acontece com a fiança, pessoal? Nula. Por quê? Porque a fiança é acessória ao principal. Se o contrato de locação encerrar, né, terminar, seja pela vontade das partes, seja pelo decurso do prazo, teoricamente, o que acontece? Eu digo teoricamente porque na fiança tem um monte tem um monte de problema, mas na teoria, assim, muito pura, muito abstrata, se um contrato de locação terminou, se encerrou, o que acontece com o contrato de fiança? Se encerra, porque ele é acessório ao contrato principal, né? Ele depende do contrato principal, existe uma certa dependência. E em razão disso, eu vou ter um monte de características super importantes, né? Todas as garantias no Brasil, os contratos de garantia, sejam eles contratos de garantia que formalizam garantias reais, né, como a hipoteca, o penhor, a anticrese, a alienação fiduciária, sejam as garantias fidejussórias, né, as garantias pessoais, e aí a fiança é o principal exemplo de contrato de garantia, são contratos que só existem em função de um outro contrato. Não faz sentido nenhum eu celebrar uma fiança autônoma, uma fiança que vale por conta própria. Por quê? Porque eu estou afiançando o quê? Qual é o crédito que eu estou garantindo? Outro dia aqui no escritório, a gente estava negociando uma carta de fiança que um banco está exigindo de um sócio de uma sociedade por conta de um refinanciamento que essa sociedade está que essa sociedade tá pegando, e duas cláusulas me chamaram muita atenção. A primeira delas, dentro de uma cláusula com vários incisos, daquelas tipos de cláusula de declaração, né? A fiadora reconhece que, dois pontos. Aí tinha lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo item tinha lá que essa fiança é autônoma em relação à obrigação principal. Falei assim, poxa, interessante isso daqui. E aí, naquela famosíssima cláusula de renúncia ao benefício de ordem e a outros benefícios inerentes à fiança, tinha uma renúncia ao benefício esculpido no artigo 824 ou 825 do Código Civil. Fui ler o artigo, porque
A gente raramente sabe os artigos de cor, né? A gente sabe ali onde está, mais ou menos, o que cada um fala, mas era basicamente o artigo que fala que se a fiança for nula, que se a obrigação principal for nula, a fiança também é nula. Que simplesmente a gente argumentou nesse caso? Banco, sugerimos retirar essas duas disposições, porque elas basicamente violam a natureza jurídica da fiança, né? A natureza das coisas, né? O âmago da fiança, que a fiança é essencialmente um contrato acessório. Não dá para eu aceitar, dentro de uma estrutura de fiança, porque existem outras garantias, tá, gente? Que hoje em dia tem essa discussão, tá? Existem várias garantias financeiras, né? Os chamados bonds, financial bonds, títulos de crédito que são usados como garantia, no qual eu discuto uma certa autonomia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Existe um título de crédito utilizado no mercado do comércio internacional que chama SBLC, Standby Letter of Credit, né? Basicamente uma letra de crédito stand-by no sentido de ali presente o tempo inteiro, né? E, e qual que é o arranjo dessa garantia nesse mercado, né? Vamos imaginar que uma 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 siderurgia lá na China comprou um minério de um navio inteiro que está saindo aqui do Brasil. E aí ele foi lá e antecipou esse valor para a mineradora, né? Então pagou o valor do minério antes do minério chegar. O que muitas vezes a siderurgia lá chinesa vai exigir? Que a mineradora emita, junto a um banco, esse título de crédito, para quê? Para garantir o transporte. Porque se no meio do caminho o navio afundar, tiver algum problema, eu vou lá no banco e falo, banco, me devolve aqui esse valor, eu antecipei o valor, não recebi o minério, me antecipa aqui. E por que muitas vezes eles querem, né, os credores querem que seja uma garantia, entre aspas, autônoma? Para não ficar discutindo muito as minúcias, né, as nuances do contrato. Eu quero simplesmente ir lá no banco e, como se diz né, no comércio internacional, on first demand, ou seja, em primeira demanda, autonomamente pedir esse valor e dane-se. Não quero ficar discutindo, né? Mas o fato é que, mesmo nesse caso, eu tenho uma relação de assessoriedade e no direito brasileiro vai ser muito difícil, por exemplo, argumentar que uma renúncia ao direito de exigir que a fiança ou que esse tipo de garantia seja declarada nula. Se o contrato principal for nulo, vai ser muito difícil conseguir essa possibilidade. Então, é uma ideia super importante em relação à classificação dos contratos. E, por fim, aqui é só um cheiro, viu, gente? Depois a gente vai entrar um pouco mais detalhadamente em algumas regras importantíssimas relacionadas com a classificação dos contratos, mas um último, digamos assim, um último tipo de classificação por alto que eu queria trazer para vocês é a classificação quanto ao momento de execução, né? Eu vou ter contratos que são de execução instantânea, aquela que eu pago e recebo. Eu vou ter contratos que são de execução diferida, que eu vou executando né, ao longo do tempo. Normalmente, o contrato de execução diferida ele se confunde com a ideia de parcela, né? Que o preço é pago parcelado, mas pode ser o contrário, tá, gente?
pode ser o preço pago à vista e a execução ser diferida, né? Então, eu contratei alguém para pintar minha casa. Eu pago hoje e ele vai pintar a minha casa nos próximos 2 meses. 2 meses é muito para pintar uma casa, né? Vamos pensar uma semana. Então, é um contrato né, de execução diferida, pelo menos em um dos polos dele, né? E, por fim, eu tenho o terceiro tipo de contrato, que é o chamado contrato de trato sucessivo, que é diferente da execução diferida. A execução diferida é eu vou executando diferidamente, mas alguma hora eu vou entregar algo. O contrato de trato sucessivo é aquele que se renova a cada ciclo, né? Locação. A locação é um contrato de trato diferido, né? Eu vou renovando, renovando, renovando até chegar no momento de finalizar o contrato, mas o contrato não finaliza pela execução do seu objeto. Ele finaliza muitas vezes por conta do prazo, por conta de algum problema, mas não tem essa ideia de execução instantânea ou diferida, é uma ideia de trato sucessivo. E aí eu vou ter, por exemplo, quando eu penso no contrato de execução diferida, um regime jurídico interessantíssimo, que nem é legal, é um regime jurídico criado pela doutrina barra jurisprudência, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a chamada adimplemento substancial. A ideia, então, de que em contratos de execução diferida, muitas vezes eu posso obstar a resolução do contrato em razão de eu ter cumprido uma grande parte dele, né? 80%, 90%, a doutrina varia, mas uma ideia, então, de que eu posso impedir que uma parte requeira, né, a resolução do contrato por inadimplemento, porque eu já cumpri significativamente esse contrato, né? Fora outras hipóteses, fora outras características interessantes em relação à execução. A ideia, então, pessoal, de classificar os contratos, e dei aqui para vocês várias classificações, exemplos de classificações, é essa, é de permitir que eu agrupe vários contratos que têm características semelhantes sobre algum aspecto, e aí vocês perceberam, olha que interessante, gente. O mesmo contrato ele pode ser classificado de várias formas diferentes. Por quê? Porque a classificação ela depende do ângulo que eu olhar, né? Eu vou olhar de frente, eu vou olhar de lado, e com isso, a partir do momento em que eu agrupo uma quantidade de contratos em uma mesma cesta, eu consigo determinar consequências jurídicas e eu consigo determinar regime jurídico para esse tipo de contrato, tá? E, portanto, classificação dos contratos é algo absolutamente importante no dia a dia contratual, seja na consultoria, seja no contencioso contratual. Por quê? Porque me dá regras de onde eu vou buscar o regime, qual é o regime, quais são os remédios, como que eu interpreto, quais são os princípios específicos desse conjunto de regras e assim por diante, tá? Vou pedir um minutinho só para vocês, pessoal, para eu pegar uma aguinha ali que falei e esqueci de pegar um copo de água aí. Um minutinho e a gente já avança para a gente falar sobre alguns tipos de classificação de contratos, tá?